Vamos caminhar um pouco nesse terreno de salitre e vamos chegar junto às margens do riacho. A gente está vendo o espelho d'água na calha do riacho. E como a gente disse no vídeo anterior, é água salgada por conta do nitrato de sódio, que é o salitre. Provamos plenamente aqui pela presença do pirrichil, que é uma planta, uma gramínea, que vem das praias salinizadas do Nordeste. São atraídas pelo salitre e aqui estão essas várzeas muito largas desse riacho. Já foram as terras mais férteis dessa área, onde se plantava de tudo. Um solo massapê com até 30 metros de espessura, assentada ou assentado no lajedo, quer dizer, depois desse solo está o lajedo, que por acaso emergiu aqui na nossa frente a pedra. Quer dizer que debaixo esse terreno de sedimentação, esse solo de sedimentação que tem milhares de anos, assentou no lajedo, onde é a calha do riacho. E nas laterais, que são as várzeas. E a gente vê que onde tem o salitre só nasce essa planta pirrichil, e a garoba se adaptou muito bem. Enquanto que nas partes mais altas, onde não tem salitre, a gente está vendo alguns cactos e outras plantas, mostrando perfeitamente a faixa de diferença entre a planta pirrichil predominante e as outras plantas que são nativas, que nasceram aí na várzea, na parte que não tenha salitre, ou melhor, esse salitre era geral em toda a várzea, só que à medida que o homem foi acabando com as matas, ou seja, a causa do salitre é a queima de madeira queimada nas coivaras, fogueiras. E como o homem queimava aqui todos os anos, era permanentemente a fumaça subindo dessa madeira verde para a atmosfera, e em um determinado ponto estacionava, onde a fumaça ia criar um núcleo. As partículas de fumaça, de fuligem, iam criar um núcleo para aglutinar três ácidos, três gases, NHO. E ali se formava o ácido nítrico. E aí quando a chuva vinha, que a chuva é uma vassoura, rebocava tudo para cá. Mas a gente está vendo que poucas são as plantas que realmente são adaptadas a essa situação de salitre. Uma que, como a gente disse, é essa grama que veio da praia do Nordeste, chegou aqui por força da natureza, que nós não vamos ter explicação nesse momento, e a algaroba, que foi trazida dos desertos secos e salinizados, que aqui encontrou o paraíso terrestre. Mas poderia se perguntar, mais outros elementos, pode-se dizer, do reino animal, que poderia existir aí? Com certeza não tem peixe, com certeza não tem sapo, porque os peixes daqui são peixes de água doce, e os sapos também. E outros animais aquáticos, certamente não existem aí. Se existe micro-organismo, nós não podemos explicar, porque no mar existe micro-organismo, na água do mar. É provável que tenha também aí. Então existe a vida de água doce das terras emersas, que aqui
fora dos oceanos nós estamos, e existe a vida de água salgada no mar. E quando nós estamos falando de vida, estamos falando de vida animal e vegetal. Então, aqui, se você trouxer um animal de água doce e botar aí nesse salitre, nessa água salgada, ele vai morrer. Ele não subsiste. E se levar um ser vivo de água doce, seja ele aquático ou não, para junto do mar, ele vai morrer. Ele não vai se reproduzir, ele não vai se desenvolver. Então, cada um no seu lugar. O salitre foi criado, portanto, de forma artificial. Esse sal foi criado de forma artificial. Não é natural aqui nessa área do Brasil. E onde tiver salitre, não tem vida, não tem agricultura, não tem agropecuária. Não tem pecuária e não tem agricultura. É um fato, porque são seres vivos de água doce. E aqui água meia salgada, vamos dizer assim, salobra. Não é tão salgada quanto a água do mar, porque a água do mar tem outros sais. Aqui é provável que tenha também o cloreto de sódio, nessa combinação com o ácido nítrico. Essa combinação com o nitrato de sódio. E a gente está vendo ali na frente o que chamamos de campo de várzea. Quando foi criado esse campo de várzeas, há 60 anos ou mais, não existia o salitre. Nem no riacho, nem na várzea. Então, a rapaziada que participava do jogo de futebol, terminava o jogo, vinham tomar banho aqui. Na época, esse riacho provavelmente era perene, água corrente, porque chovia mais. E as fugas da água era metade do que é hoje. E quando a gente fala em fuga, fala, por exemplo, da evaporação, que agora é o dobro do que foi há 30 anos. Tanto no terreno, no chão, quanto nas plantas, quanto nos corpos dos animais, quanto no reservatório, quanto nos rios. Hoje é o dobro da perda de água que existia há 60 anos. Isso aqui, de fato, era uma terra úmida e fértil, e dava de tudo. Uma das terras mais férteis do Nordeste, por que não dizer do Brasil, essas várzeas. E no riacho havia peixe para pescar. E havia a possibilidade de se tomar banho e até beber água. E hoje, vamos dizer 100 anos depois, porque esse salitre não nasceu há pouco tempo, já vem de longas datas, que como a gente disse, é resultado das queimadas, das coivaras, das fogueiras que aqui se faziam todos os anos em grande quantidade, eliminando qualquer planta a nível de árvore e arbustos para colocar os campos de lavoura ou de pastagem do gado. E o resultado é esse desastre. Nem uma coisa, nem outra. O homem transformou isso aqui num lixo em termos de vida, porque a vida é vida diversificada. E como a gente disse, existiram aqui pelo menos 800 espécies de plantas a nível de árvore, arbusto, relva, gramíneas. E hoje a gente vê predominantemente uma árvore chamada algaroba, que é invasiva, onde ela estiver está trazendo desastre, porque como a gente disse, ela foi trazida para cá para ter suas vagens, serviço de forragem para o gado, e hoje elas não produzem mais vagens. A gente vê que está na época, mas não tem. E só serve para lenha. E a gente vê que à medida que o homem corta a planta, a árvore, para a coleta de madeira, de lenha, ela brota, porque é uma planta absolutamente adaptada a essa situação climática do Nordeste, que para ela é um paraíso. E aí está
o desastre que o homem fez, a autodestruição, eliminando o solo rico que servia para a produção de lavoura de todas as espécies que o homem experimentou aqui.